Oi, gente, eu vou apresentar agora o primeiro vídeo da minha série de planilhas eletrônicas para estudar equilíbrio químico. E para começar, como eu já tinha divulgado, quem está me acompanhando no meu canal, o vídeo vai ser sobre uma planilha de curvas de titulação, aproveitando o embalo aí do titulino. Então esse vídeo é explicando uma planilha que vocês vão usar para quem estiver estudando curva de titulação, equilíbrio químico, vai ajudar bastante. Vou começar aqui resumindo a apresentação. Então, primeiro eu vou fazer uma breve introdução de por que a gente deve utilizar essas planilhas para estudar, como que eu faço, como que é a minha metodologia para fazer essa e outras planilhas, e um pouco da programação, que na verdade eu vou deixar para vocês o link do meu outro vídeo que acabou ficando separado, que é só sobre essa parte de programação. E finalmente vou mostrar como é que se usa a planilha e dar um exemplo. Então, começando, por que a gente vai usar uma planilha eletrônica para estudar, não simplesmente estudar da forma convencional? Primeiro porque ela te dá uma visão geral do equilíbrio químico, quando a gente faz os métodos gráficos, né? E, de certa forma, ela permite um mapeamento das espécies predominantes em função de pH ou outras variáveis, por exemplo, num diagrama de especiação ou coisa do gênero. E também, finalmente, o principal é que ela permite a construção de gráficos dinâmicos e interativos, que permitem uma visualização mais didática desses sistemas. Então, também, como consequência, a gente consegue ampliar nossa visão para ver situações realistas e em tempo real. Então, quer dizer, no final das contas, a gente vai ter mais trabalho para programação, mas tem uma compreensão maior e fazendo menos exercícios mais trabalhosos. Então, a primeira coisa na estratégia de construção é a escolha do problema. E aí, dentre esses problemas, pode estar um diagrama de especiação, curva de titulação, como é esse caso, capacidade de tampão, etc. Então, aí, a partir daí, a gente tem que ver quais são as equações químicas que estão envolvidas, quais os equilíbrios químicos, que vão se traduzir em constantes de equilíbrio. Então, por exemplo, de Ka, Kw, Kps, etc. E aí, bom, a gente parte então, um diagrama geral dessas constantes, vai ter que trabalhar com balanço de massas e de cargas, e isso tudo a gente vai combinar para gerar uma expressão para a nossa variável principal. E aí, finalmente, fazer o planejamento da planilha e, se necessário, a programação no Visual Basic, no caso, por causa do Excel. Então, por exemplo, uma titulação do sistema monoprótico, as equações químicas envolvidas seriam essas: a dissociação do ácido em meio aquoso e a dissociação da água, a autoprotólise da água. Os equilíbrios seriam, no caso, a constante de acidez e o Kw. E, entrando naqueles balanços que eu comentei, o balanço de cargas seria esse equilíbrio, são os únicos íons existentes nesse exemplo. E o balanço de massas, que vai igualar a concentração de base ao contra-íon, que no caso aqui eu coloquei o sódio, concentração do ânion, do ácido fraco, vai ser a concentração analítica desse ácido vezes a sua fração dissociada. Então, aí a partir disso a gente pode combinar esse balanço de cargas com o balanço de massas, e após algum desenvolvimento, que obviamente eu não vou entrar em detalhes aqui, mas quem quiser eu posso disponibilizar o material, e isso, bom, vocês encontram também em livros de equilíbrio químico. Nós chegamos a uma expressão desse tipo. No caso aqui eu estou invertendo, deixando em evidência o volume, porque isso facilita na parte da planilha mesmo. É a única razão para eu não deixar em evidência o H+. Um dos motivos é que para outros sistemas o H+ poderia ter equações de polinômios de graus superiores a 2 e que, enfim, complica a resolução. Não é impossível, mas é mais fácil do jeito que eu coloquei aqui, certo? Então, essa fica aqui a equação para esse exemplo, é um dos casos da planilha que eu vou mostrar, é com essa equação mesmo. Então, bom, como que é a ideia dessa planilha agora do Curtigen mesmo, que é a planilha que eu vou disponibilizar para vocês, A ideia é observar em tempo real variações de pKa e concentração na curva de titulação. Então, algumas ideias que surgem, alguns recursos são, por exemplo, barras de rolagem, a construção de gráficos animados e, finalmente, a ideia de você fazer sua própria curva qualquer, curva genérica.
Então aqui eu vou deixar para vocês aqui embaixo o link do meu vídeo dos gráficos animados. Então para vocês acessarem, quem não viu ainda, para entender como que foi feito essa planilha, certo? Então, bom, agora falando da planilha propriamente dita, ela é toda estruturada para a gente ir seguindo um certo raciocínio. E então a primeira parte, ela vai tratar de uma situação ácido base, no caso tanto base como titulante como ácido, mas nesse caso vou falar só da base titulante. E aí ela vai usar barras de rolagem para ter um controle manual desses parâmetros da curva. Num segundo momento, uma vez que a pessoa já se acostumou a ver essa variação manualmente, ela tem uma animação que faz a variação automática. E aí ela pode também, de certa forma, manipular, vocês vão ver como, essa curva que vai sendo construída em tempo real, e de modo a ela planejar a construção de uma curva genérica, que é o que é feito na terceira etapa. Então, nessa terceira etapa, a pessoa escolhe os parâmetros para a curva que ela quer, uma curva qualquer, e isso permite, depois de algum treino, ela fazer a previsão de curvas de titulação de soluções complexas. Então, agora vamos lá para a planilha que eu vou mostrar como é que funciona. Bom, gente, vamos então agora olhar para a nossa planilha propriamente dita. Então, eu já abri ela aqui, vocês estão vendo que eu já deixei aqui com esse aviso da macro, para vocês verem que tem que habilitar. Então, a gente clica aqui, vai em habilitar, e aí com isso a gente agora habilita todas as funções que são programadas aqui. Então, eu coloquei aqui algumas instruções para quem estiver recebendo a planilha, quem eu for mandar conseguir fazer, mas vocês vão ver que eu vou fazer bem simples. Tem o meu e-mail aqui também para tirar dúvida. Então a ideia aqui é a seguinte, nós temos aqui uma curva de titulação monoprótica nessa primeira etapa, de um ácido fraco titulado por uma base forte. Então tem aqui volume de 10 ml, por exemplo, concentração da base 0,1 mol por litro, e uma concentração aqui analítica também do ácido, 0,13 alguma coisa, e esse pKa. Então a ideia aqui é ir variando, por exemplo, posso ir descendo aqui o pKa até virar um ácido forte, pKa 0, praticamente um ácido forte, e no outro extremo, pH 14, que já nem é um ácido em meio aquoso. Então aqui no meio a gente pode brincar aqui com a curva e ver o efeito, tanto nessa questão do pKa, quanto também aqui na concentração. Então, a gente pode, por exemplo, pôr uma concentração muito baixa e ver a curva virando logo de cara, ou uma concentração muito alta. Então, vamos parar num valor aqui qualquer, Então, só para falar, que essa aqui é a planilha, a primeira etapa, que é para vocês terem essa coisa, esse sentimento de como que essa curva varia de uma forma bem manual. Então, na segunda etapa, o que nós temos é uma animação. Eu vou clicar aqui em iniciar. Vocês vão ver que ele primeiro apaga esse gráfico que estava aqui da última vez que eu usei. Bom, tem umas instruções aqui também para vocês. E aí agora ele vai começar a montar uma curva que seria uma mistura de 3 ácidos monopróticos. Então ele fica variando aqui o pKa sozinho. Posso alterar a velocidade para ir mais rápido ou mais devagar. E aí quando eu achei um pKa que eu quero, eu vou variar a concentração agora. Então aí variando a concentração até onde eu achar que é interessante para mim, para o que eu estou estudando, eu vou e clico aqui para a etapa 2. Então ele vai fazer a mesma coisa agora com outro ácido. E aí, nesse momento ele já registrou aqui o valor de pKa do primeiro e da concentração também do primeiro. Então aqui novamente eu posso ir aqui até onde eu quiser e ir para etapa 3. E aí ele vai repetir o mesmo processo, fica variando, ele sempre varia até o pKa do anterior, para fazer uma curva com pKa em ordem crescente sempre. Finalmente eu acho que eu estou satisfeito aqui com essa curva, eu clico aqui em parar, ele apaga as outras curvas e deixa somente a final. Então vocês veem que ele permite já uma curva, uma mistura mais complexa, com flexões não tão bem definidas. E novamente essa ideia que vocês vão ter usando essa planilha é de conseguir visualizar um sistema mais real, de uma mistura mais complexa. E é com isso poder planejar o que vocês vão fazer na terceira etapa. A terceira etapa é uma curva totalmente genérica, é realmente qualquer curva, vocês podem colocar qualquer número de ácidos com qualquer concentração e ele vai traçar. Agora, lógico, só lembrando que tem que calcular, não pode fazer qualquer coisa, senão pode não aparecer curva nenhuma,
simplesmente porque a concentração está muito alta, muito mais alta do que essa escala para ser titulada nessa escala de volume que está definida aqui, então realmente não vai aparecer. Então, como exemplo para vocês, eu separei aqui alguns dados de ácidos bastante comuns que aparecem, por exemplo, em refrigerante, mas só para avisar que as concentrações que eu vou colocar aqui são concentrações puramente ilustrativas para que a curva apareça nessa escala aqui, não tem relação com a realidade. Se tiver, é coincidência, certo? Então eu vou colocar 3 ácidos, volume eu vou colocar 10 ml, concentração da base 0,03, o número de hidrogênios do primeiro ácido 2, que é o ácido carbônico, então 6,37 e 10,32, vírgula na verdade, não ponto, senão não funciona na planilha. Concentração 0,01, número de hidrogênios do segundo 3, que é o ácido fosfórico, 2,12, pK2 7,21 e pK3 12,32. Concentração desse ácido 2 0,005. Então agora o ácido benzoico, o ácido monoprótico, 1 pK 4,19 e a concentração analítica 0,005. Então aí vocês vão ver aqui uma curva já bastante realista formada. Então, gente, é isso. Espero que vocês procurem usar para estudar, né, quem estiver trabalhando esses conceitos. E lembrando que aqui também tem as outras partes, né, da planilha que repetem a mesma coisa, mas para o outro sentido, né, para titulações no caso de uma base sendo titulada por um ácido forte. Então tem a parte do monoprótico, a parte da animação e a parte final aqui da curva genérica. Então é isso, gente. Espero que usem e se motivem a estudar mais esse tipo de conceito. Então, gente, esse foi mais um vídeo, né, no caso o primeiro dessa série de planilhas. E para fechar, só queria deixar aqui a divulgação da minha página no Facebook, onde eu vou estar sempre disponibilizando esses vídeos. E, novamente, quem quiser entrar em contato, eu peço que vocês me mandem e-mail, né, para eu estar passando para vocês essa planilha, para vocês estudarem, que esse é o objetivo desse canal, é que esse material seja divulgado e utilizado por todos. E espero que seja bastante útil para quem está estudando essas disciplinas de equilíbrio químico. Então, até mais.